Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha aqui versículo forte. Volta um pouquinho, Rafa. Derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como grama, como relva, como salgueiro junto ao ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Você pode assentar-se. Terminou de sentar? Vamos oferecer a Deus a nossa melhor salva de palmas. Isaías escreve esse texto falando sobre algo que todos nós queremos defender e cuidar e guardar: nossa casa, nossa família. E aqui no capítulo 44, 3, eu vou derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e vou derramar do meu espírito sobre a posteridade, sobre as gerações, e a minha bênção será sobre a sua descendência. Coisa maravilhosa ter a bênção sobre a descendência, porque o nosso Deus, Ele é um Deus geracional, é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É um Deus que trabalha com gerações. E o que Deus promete numa geração, Tom, Ele pode não cumprir na mesma geração, Marta, mas Ele pode vir cumprir nas gerações futuras. Ele pode cumprir em outras gerações, porque a geração de um homem, quando eu estudava a Bíblia lá em 1985, era 40 anos. Porque 40 anos de deserto, entendia-se que 40 anos seria o tempo de uma geração. Aí agora os novos, aí vamos continuar estudando a Bíblia, e descobriu-se então que a geração é o que diz o salmista, 70 a 80. Então 70 anos é o número de uma geração. E agora já tem uma linha de pensamento dizendo de 120 dias, 120 anos. Então uma geração é muito tempo. Uma geração no mínimo é 70 anos, uma média. Quer ver como é difícil ter bisavós? Quantos bisavós nós temos aqui? Quem é bisavô está aqui hoje, levanta a sua mão. Bisavô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bisavós numa multidão. 8. Não tem 1%, Fernanda, de bisavós dentro dessa multidão. Porque não é tão fácil chegar a uma idade avançada. Ontem eu estava tentando assistir a luta do Popó e do Bambam. Quem foi? Quem que assistiu aqui? Assistiu? Irmão, eu perdi tempo assistindo a luta, mas tudo bem. Eu não assisti. Eu dormi antes. Mas é duro a gente se manter acordado. Não é ou não é verdade? É duro. Então eu comecei a assistir televisão. Já tinha lido a Bíblia, orado, preparado mensagem, tinha feito tudo o que eu tinha que fazer. Aí eu fui assistir Altas Horas. Só tinha idoso lá nos Altas Horas. Alguém assistiu Altas Horas? Estava Tony Tornado. Sabe quantos anos tem o Tony Tornado? 94 anos.
Eu quero chegar a 94 anos com aquela força. Perna forte, subir, pegar microfone e cantar BR-04, 03, não sei que BR que é lá. Mas ele cantou. Aí o camarada falou assim: você está assustado que ele tem 94 anos? O pai dele tem 117 anos. Então é uma família que vive bastante. É uma família de idades avançadas. E eu profetizo na sua vida: você está proibido de morrer, meu irmão. Você vai viver muito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você sabe, Celso, Cosmo, eu pregava, a gente vai pregando e a gente vai aprendendo. Então eu ia fazer um velório, por exemplo, de alguém muito querido que tinha partido precocemente. Aí eu chegava lá e falava assim: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Mas aí vamos tentar entender. Então quer dizer que Deus fica feliz quando morre alguém da minha casa, que é fiel a Ele, e eu vou ficar triste por causa disso, Alan? Então Deus é egoísta? Não. Vamos para o original. No original, Kleber, o precioso é do verbo custar. Não é do verbo alegrar-se, é custar. É custoso para Deus, Andrazão, quando alguém parte antes da hora. Olha só, nós tivemos no Rio de Janeiro, esses dias, a morte de um médico. Você lembra disso? Um médico foi morto de forma violenta por alguém que confundiu aquele homem com alguém do crime. Bom, quanto tempo leva para formar um médico daquele? Quanto tempo leva para formar um profissional daquele gabarito? O camarada tem que estudar 5 anos, fora o que já estudou para estudar medicina, fazer residência, fazer especialização, fazer pós-graduação, fazer cursos. O camarada era médico no Sírio-Libanês, então ele tinha um degrau superior, ele estava lá em cima, no topo da cadeia, e de repente, de uma forma estúpida, ele deixa a vida. Olha que preciosidade que nós perdemos. Então nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós não podemos, Igor, todo investimento que Deus faz numa pessoa, todo investimento que uma família faz em alguém, nós não podemos ser relapsos com a nossa vida, nós temos que cuidar bem dela. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Olha essa árvore genealógica aqui, dá uma olhadinha nessa árvore que nós colocamos aqui. Olha lá, está vendo? Olha, você está lá no topo. Para chegar até você, quantas pessoas precisaram ter? Para chegar até você, precisou de 2 pais, sim ou não? 4 avós, sim ou não? 8 bisavô, 16 tataravô, 32 depois, 64 depois, 128 depois. Olha só, se você colocar só 10 gerações, você vai precisar de 1.060 pessoas em 10 gerações. Então precisou, para você existir, para você aparecer, precisou de 1.060 pessoas, se a gente contar 10 gerações. Se a gente contar 4 gerações, que é a maldição de pais em filhos, então é você, 2 pais, 4 avós, 8 bisavô, 16 tataravô. Olha só quantas pessoas precisam. Agora presta atenção. Será que nesse enrosco aqui dessa árvore genealógica, todo mundo aqui era obediente? Todo mundo aqui era certinho? Irmão, em toda a família tem alguém no cego. Tem ou não tem? Olha, um falou até com cheia a boca aí. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Toda família tem um parente enrolado. Tem ou não tem? Ou é só na minha? A minha família não tem não, irmão. A minha família, tem a família da Luz, está aqui também, não tem não. Todo mundo tem. Tem sempre aquele tio, na festa de final de ano, você chega com o doce. Aí você pergunta assim: o que é isso? É para ver. Ele fala: é para ver ou para comer? Faz 20 anos que ele fala a mesma coisa, muda o disco, irmão. É para ver ou para comer? Então, sempre tem alguém chato na família. Tem ou não tem? Tem uma família aí de um pastor amigo meu. A mãe dele estava muito irritada com as irmãs dela, a irmã de sangue dela, que ela falou mal para ele das irmãs dela.
Oh, meu querido. Só que em vez de ela mandar para ele, ela mandou no grupo da família. Há um enrosco. Eu fiz isso uma vez, mas não foi com família. Eu tinha um cliente, faz uns 25 anos isso, mas era chata mesmo. Quem é vendedor aqui tem cliente chato aqui? Quem tem cliente chato? Tem, todo mundo tem, isso é normal. Mas o chato paga, fica tranquilo. Aí eu tinha um cliente mais chato, irmão. Ele comprava lixeira nossa, mas tinha que chegar na cor. E eu não sei o que acontece na separação de empresas, que você marca azul, ele manda preta. Você marca preta, ele manda branca. Você marca branca, ele manda cor de rosa. E assim vai. E era só confusão. E aí nós começamos a trabalhar com equipamento eletrônico. Não era só mais digitar o pedido. Agora era também mandar o pedido via tablet, computador. E tinha lá, recado no pedido. E eu escrevi assim: pelo amor de Deus, esse cliente é chato ao quadrado. Ô pessoa chata. Por favor, para não dar confusão, eu não ter que brigar com ele, obedeça a cor do pedido. E pá, encaminhei. O que eu não sabia é que o recado vai no corpo do pedido da nota fiscal. Aí ele recebe e liga para mim: eu não sabia que você pensa isso a meu respeito. Tem como consertar um negócio desse? Tem, Júlio? Não tem. O que eu fiz? Cheguei lá. Você sabe que marcaram lavada. Você sabe o que acontece? É que você é tão exigente que eu tive que fazer isso para eles saber que você é exigente. Aí ele falou assim: hoje eu não quero nada. Nunca mais comprou nada. Era só chegar: hoje eu não quero nada. Mas também, que fora que eu dei. E será que nessa árvore genealógica nossa aqui, ó, não tem pessoas, Rafa, que deram problema? Sabe, Sorocaba aconteceu um fato. Isso é fato, eu estou trazendo dados aqui. Um rapaz, Roseli, morreu de beber. Bebeu tanto que morreu. Aí teve o velório. Aí chegou o dia de velar a pessoa. O irmão dele, que nunca bebeu na vida, presta atenção nisso, chegou bêbado. Como que pode? O irmão chegou embriagado para velar o corpo do irmão que morreu de embriaguez. A família ficou assustada. A família ficou olhando aquilo. Aí vamos para a Bíblia. A Bíblia diz assim, que quando o inimigo sai de um corpo, ele anda a buscar um abrigo. Sabe o primeiro lugar que ele volta? Na família daquela pessoa que ele saiu. O corpo morreu, o espírito não tem um corpo e vai procurar um corpo. E encontra uma casa desguarnecida. Encontra uma casa de portas abertas. E ele entra. E na mesma hora aquela pessoa passou a ter o vício do seu irmão. Que absurdo é esse? Porque as portas estavam abertas naquela casa. Queridos, tem porta que a gente abre. A gente falou no rádio esses dias, né, Ezequias? Tem porta que a gente abre, acho que foi você que falou. Que quando a gente abre aquela porta, a gente dá abertura a um monte de coisas dentro da nossa casa. Quer ver uma coisa? Pornografia.
adultério, palavras torpes, embriaguez. Você vai abrindo essas portas, depois você quer fechar para a sua família, mas agora não dá mais. Ontem eu e o Tavinho fomos assistir o jogo do 15. E eu fiquei do lado das famílias assim. E tinha famílias lá. E de repente ninguém está falando palavrão. Ninguém está falando. Mas de repente alguém falou um palavrão pesado. Bem forte. E do lado eu tinha uma criancinha pequenininha de uns 5 anos. Não deu 5 minutos. O filho falou um palavrão pesado também. Agora você vai falar assim, cala a boca. Ele pode falar assim, o pai não falou? Porque as palavras, elas podem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele puxa. Então já abriu uma porta dentro daquela casa que precisa ser fechada. Senão a maldição, ela vem. A maldição, ela não pede licença. A maldição, ela não fala assim, por favor, eu vou entrar na sua casa. Não, ela entra. Ela chuta a porta. Agora, se a gente ainda abre, até 3ª e 4ª geração, eu posso carregar coisas hereditárias de pai e mãe. Tem psicólogos aqui que não vão deixar eu mentir. E tem médicos que podem atestar o que eu estou dizendo. Porque quando você chega no médico, num consultório médico, a primeira coisa que ele pergunta para você assim, tem na família alguém que tem alguma doença crônica? Alguém da sua família sofre de alguma coisa desse jeito? Você tem alguém na casa que tem problemas de coração? É ou não é verdade? Então a maldição, ela acompanha até a 3ª e 4ª geração daqueles que não obedecem. Olha essa família aqui, ó, de Jonatas Edwards e Jamie Dukes, Max Jukes. Mas também tem a bênção. Calma aí que da maldição eu quero falar pouco. Eu quero falar do que é maior. A bênção é maior. Olha só aqui, ó, Jonatas Edwards. Esse camarada foi pastor nos Estados Unidos e o seu foco de pregação foi entre os índios. Foi feita uma pesquisa sobre a sua geração, sobre os seus. E esse camarada, Mark Jukes, foi também um parceiro dele. Sabe que tipo colega de escola? Sabe aquela pessoa contemporânea? O Mark Jukes foi contemporâneo do Jonatas Edwards. Jonatas Edwards foi um homem obediente à palavra. Mark Jukes não. Olha a diferença, você vai lendo aqui, ó, a diferença geracional sobre a família de um e a família de outro. 13 reitores de universidade, 65 professores universitários, 75 militares, 80 servidores públicos, 60 autores de livros, e assim vai. Olha aqui, ó, 310 morreram como indigentes. Olha que forte, 150 criminosos e 7 assassinos. Então essa família aqui recebeu uma maldição de pai para filho muito forte. Por quê? O inimigo encontrava ninho na casa deles. Aquela família lá, não, porque não houve brecha. E a maldição, meu querido, que muitas vezes nós queremos ou podemos enfrentar, ou queremos não, mas temos que enfrentar, ela já foi cravada na cruz, Reginaldo. E eu vou explicar para você, se Deus é geracional, começou com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão, Deus chama ele e fala para ele assim, ó, em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Ponto. Então já lançou uma promessa. Abraão teve só um filho, numa dificuldade tremenda chamada Isaac. Se você pensa que se para você é mais difícil do que para os outros, pode entrar na fila, filho. Para quem vai ter sucesso na vida,
O processo às vezes é doloroso, mas se você suportar o processo, você vai alcançar o sucesso sim, viu? Porque o nosso Deus, Ele faz no mínimo o que promete, mas frequentemente Ele faz mais do que prometeu. No mínimo é a promessa, mas Ele faz mais que prometeu. E aí, em Abraão nasce Isaac. Isaac foi mais ou menos que o seu pai. Isaac foi mais. Sabe por quê? Salmo 127, Rafa. Os nossos filhos, eles são a flecha na aljava de um guerreiro. Os seus filhos são flecha, meu pai. Meu querido, eu sou filho. Eu sou filho. Minha mãe está aqui, meus irmãos estão aqui. Quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe mandou eu buscar alguma coisa para o meu pai. Era um dia de chuva, difícil. E eu fui buscar. Tinha 2 vendas no bairro. A do seu Pedro e a do seu Otávio lá na 27. E eu fui buscar. Demorou um pouquinho para buscar. E quando eu vinha chegando em casa, com aquilo que eu fui buscar, meu pai já estava bravo, que eu tinha demorado um pouco. Criança, irmão. Eu não sabia a dificuldade que ele estava passando. Eu não sabia a luta que ele estava enfrentando. Mas a nossa casa, ela não tinha porta. Era uma casa sem porta. Nos quartos. Então eu vinha chegando assim, ele brigando com a minha mãe por causa de mim. E eu escutei, porque também não tinha forro. E eu escutei ele falar a seguinte frase: esse seu filho, porque pai e mãe para de pôr culpa um no outro por causa da atitude de filho. Este teu filho, ele fez sozinho? Você fez sozinho? Filho é seu também. Filho é dela também. Pronto. Ele disse assim: este teu filho é um imprestável. E para mim entrar naquele quarto e entregar o que eu fui buscar. Aquilo doeu tanto. Aquilo foi tão forte. E se alguém hoje aqui está precisando liberar alguma coisa, você vai liberar. Meu pai já partiu. Nós morremos, ele morreu, nós fomos amigos até o fim. Aquilo eu não levei em consideração, tinha 14 anos, doeu no começo, doeu um pouquinho, mas eu bloqueei aquilo na minha mente. Eu não sou um imprestável. Ele estava nervoso, ele não quis dizer aquilo, ele não quis falar aquilo daquela forma, e eu não vou carregar essa marca para o resto da minha vida. Isso não vai me bloquear, isso vai liberar minha vida para ser mais forte ainda. E eu não quis também vencer para provar para ele que eu podia, mas não. Aquilo só ficou uma marca, mas já foi apagada pelo poderoso nome de Jesus Cristo, porque eu sou flecha do Otávio, eu sou flecha do meu pai, você é flecha do meu pai, eu vou mais longe do que eles, e você, isso é para a sua vida também. E aí então, ele não viu a virada tão grande que Deus deu na nossa família. Ele não viu, ele viu um pouco ele viu. Toda vez que a gente trocava de carro, nós íamos lá na casa dele. Porque quando meu pai comprou uma Kombi 64, caindo aos pedaços, para a gente vender verdura na rua, ele dormiu dentro da Kombi. A Kombi para ele era uma BMW. Ele dormiu dentro da Kombi, ele falava, nossa, ele falava assim para nós: olha a água, olha o óleo. Todo dia ele fazia a gente cavaretinha lá, e olhar o óleo, e ver se tinha óleo, e se não tinha. Se o seu pai é chato, você não conhecia o nosso. E a gente aprendeu a ser gente com ele. Mas aí a chave começou a virar. Então quando eu comprava um carro, meus irmãos também, eu ia lá na casa dele. Ele via primeiro que a Lourdes, porque eu morava em Peúna. Eu parava na casa dele lá, falava assim: olha pai, vamos dar uma volta. Aí ele subia no carro, ele sempre andava com a camisa desabotoada. Não importa se tinha ar-condicionado ou não, ele abria o vidro, porque ele queria passar no bairro do estádio, olhando para todo mundo e xingando todo mundo. Ele xingava todo mundo, irmão. Com o vidro aberto ele xingava, só xingava os outros, mas xingava todo mundo assim.
E aí eu falava, nossa, ainda bem que as pessoas não estão escutando. Aí eu levava ele lá no bairro da Assistência, aqui pertinho, porque ele tinha nascido ali, Rudão, criado ali na Assistência. Eu levava ele lá na Assistência. Aí eu passava nas ruas que ele conhecia todo mundo. E dava a impressão que ele queria falar assim, ó, esse aqui é meu filho. Esse aqui são os meus filhos. Olha o carro que meus filhos têm. E ele tinha uma mania de falar, xé. Ele falava assim, xé, xé. Um dia ele estava ruim para morrer. Ele aceitou Jesus mais de 40 vezes. Que todo mundo que ia lá no hospital fazer uma visita por causa de nós, orava para ele aceitar Jesus. E ele ruim lá, ele falava assim, coitado desse aqui. Ele está pensando que ele é os meus filhos. Ele não é. Meus filhos é muito melhor que isso aqui. E coitado, pode ser. Mas, meu Deus do céu, meus filhos põem esse homem debaixo do braço. Sabe por quê, meu querido? Porque aquele dia ele não falou porque ele acreditava naquilo. Ele estava apenas nervoso. E às vezes você fica carregando mágoa aí no coração da sua família, deixando você de subir, deixando você de voar, deixando você de alcançar o impossível, só porque você está travado. Eu profetizo na sua vida, você está livre de maldição, você está livre de cadeias, você está livre de prisões, porque o Deus que abençoa a sua vida é um Deus geracional, e você é uma flecha na aljava de um guerreiro, de alguém. E flecha é para ser lançada. E hoje nós vamos lançar flechas aqui. Você vai abençoar o seu filho, você vai abençoar a sua família. Ele pode ser pequeno, grande, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, o teu filho vai mais longe do que foi você. E se você vai aplaudir, você vai aplaudir forte. A tua família nasceu para dar certo. Deus é geracional. Fala comigo, Deus é geracional. E se Deus é geracional, Abraão recebeu a promessa. Abraão tem Isaac, e Isaac planta no terreno e colhe 100 por 1. Isaac foi maior que o seu pai. Isaac casa com Rebeca, também estéril, e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. O menor governa sobre o maior. Jacó foi maior que o seu irmão, porque o seu irmão desprezou a bênção que ele tinha da geração. Não despreza a bênção de gerações sobre a sua família. Sabe, antigamente, irmãos, a gente antes de sair de casa, a gente falava, pai, Deus te abençoe. O pai falava para a gente assim, Deus te abençoe, meu filho. Falava ou não falava? A gente às vezes beijava a mão do pai. Quero receber a tua bênção, pai. Deus te abençoe. Recebi a bênção da avó, recebi a bênção do avô. Essa bênção é importante. Quando um pai fala, Deus te abençoe, receba isso como uma promessa sobre a sua vida. O Isaac tinha que abençoar os seus filhos. O Jacó retomou a bênção do seu irmão Esaú, porque o seu irmão, um dia, com fome, trocou a bênção pela necessidade. Ele disse assim, do que me serve a bênção da geração na minha vida, se eu estou com fome hoje? Suporte as necessidades, suporte o processo, meu querido. Porque o que Deus tem para fazer é grande na sua vida, você é uma flecha. Não importa, está vendo aqui que está acontecendo tantos testemunhos de filhos indo para faculdades federais, faculdades estaduais, estudando sem pagar. Sabe o que é isso? Seus filhos são flechas. Tá na minha família, está difícil ainda. Calma, ensina ele a estudar, fala para ele estudar, porque a sua parte Deus não vai fazer, mas ele vai fazer a parte dele, a sua é com você. E aí então, o Isaac abençoou o Jacó com a bênção da primogenitura, porque o Esaú perdeu. O Jacó tem 12 filhos. 12 filhos, maior que o seu pai, maior que o seu avô. Os 12 filhos se transformou em uma nação, a nação de Israel. Entre os 12 filhos nasceu o quarto, que chama Judá. Judá, meu querido, ele é da geração do rei Davi. Olha só, para chegar em Davi, apareceu algumas pessoas na família que não eram gente boa. Você acha que toda família só tem gente boa? Não tem. Às vezes tem pessoas com dificuldade nas famílias, mas aí que entra o tratamento de Deus. Na geração, na família de Judá,
tinha uma mulher chamada Raabe, prostituta de Jericó. Ela está lá na genealogia de Jesus Cristo. Ela foi tratada. Lá está uma Tamar, que era uma nora encrenqueira, cheia de confusão, arrumou uma confusão para Judá terrível, mas está lá também, porque ela foi tratável. Está lá uma moabita, uma estrangeira chamada Ruth. Ela nem era israelita, mas ela casou com Boaz, e ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. E aí vem o rei Davi. Quando vem o rei Davi, Davi fez muita besteira? Fez. Davi errou. Mas Davi fez tanta coisa boa também, que Deus falou assim: Davi, você é um homem segundo o meu coração, porque você errou, mas você tem arrependimento no coração, você libera perdão, você é um homem justo, você é um homem que procura andar nos meus caminhos. Então eu vou falar uma coisa para você, Davi: o meu trono, o trono de Israel nunca vai sair da sua casa. Hoje você vai levar uma bênção, não só, Auguste, para a sua família, mas para as suas gerações que você não vai nem conhecer, Floriano Peixoto. Você vai levar uma bênção, Horne, não só para o Levi e pela sua menina, mas para os filhos, porque a bênção não é sobre 4 gerações, a bênção que Deus determina é sobre 1000 gerações. E como o trono sobre o rei Davi foi confirmado, sabe quando? Quando Davi, da sua genealogia, vai indo, vem Salomão, e vai indo, chega um homem chamado José, que casa com Maria, e nasce Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, é o primeiro e o único, é aquele que nos deu salvação, é aquele que pega a maldição, toda maldição familiar, toda maldição hereditária, e crava na cruz, dizendo para mim e para você: você está livre. Você está livre, e para voar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem aqui empinava papagaio aqui quando era criança? Coisa mais gostosa do mundo é empinar pipa. Quem nunca empinou um Maranhão não sabe o que é empinar papagaio. Sabe o que é Maranhão? Aquele Maranhão, aquele meio quadrado. Irmãos, criança da minha época não tinha dedão, mas nem se importava com isso. E quem foi criança na minha época, que não tinha, Toninho, um carretel de linha 10? Como era difícil ter um carretel de linha 10, Cristiano. Cláudio, o Zé está aqui, Zé? Eu não estou enxergando muito de longe, viu, gente? Como que era difícil ter um carretel de linha 10. Irmão, os nossos papagaios nunca é muito longe, porque nós tínhamos pouca linha. Então a gente fazia papagaio, eu com meus irmãos, e vendia os papagaios e trocava papagaio por carretel de linha 10, porque a gente queria empinar longe também. Mas a gente tinha pouca linha. Irmãos, era um tempo mais difícil do que hoje. Era difícil conseguir uma lata de leitinha para enrolar a linha. Quem viveu essa época aqui? Viveu essa época? Ou época boa? Dedão não existia, Fernanda. Tudo rasgado, tudo lascado, só tropeção. Mas era tão bom. Mas nosso papagaio subia, até quando tinha linha. A linha era o nosso limitador. Tem muito papagaio bom aqui. Tem muito pipa boa aqui. Tem muita flecha aqui. E hoje eu estou dizendo para você: dá linha, meu filho. Está na hora de você dar voos altos. Está na hora de você voar alto. Está na hora de você alcançar o que você nunca imaginou. Está na hora de você dizer, como disse o menino aqui no testemunho: eu sou a flecha da minha família, porque eu sou o primeiro da minha casa a entrar numa escola universitária estadual. Está na hora de você romper, ser o primeiro da sua casa, não para bater no peito e falar assim: sou eu, não para que meu pai pudesse mostrar para todo mundo assim: olha, aqui são os meus filhos. Não, para que Deus seja glorificado na sua vida, para que Deus seja honrado na sua família. E a igreja, nesse momento, levanta a sua mão direita para o céu. E a banda pode tomar o seu lugar e fala comigo: meu Deus, o Senhor pode mudar histórias, e a minha história já está transformada pelo poder da tua palavra.
Hoje coloco dois caminhos diante de vós. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Olha o que diz a Bíblia: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Meu querido, a maldição é menor que a bênção. Quando chega a bênção, a maldição foge. Queria que a minha família viesse aqui à frente, se possível fosse. Daqui a pouco talvez os seus filhos vão chegar aqui, porque você, pai, você vai abençoar a sua família hoje. Olha só, a bênção, coloca lá, volta o 26. A maldição, a bênção é a maldição. A bênção, 27. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordeno. A maldição, quando não cumprirdes os mandamentos. O que você vai escolher, meu querido? Por que a gente abre tanta porta que pode estar fechada na nossa casa? Feche as portas. A pastora Lourdes, que está subindo aqui no altar, a Célia, que é sua irmã. Tem mais alguém da família da Lourdes aqui lá de São Gertrudes? Deixa eu ver vocês, está aqui. Aí, ó, vocês viveram isso. A pastora Lourdes e a Célia, elas são filhas de João da Silva e Antônia Bresciotti. João da Silva é um dos homens mais trabalhadores que eu já vi na minha vida. É um dos homens que mais orava que eu conheço na história desse planeta Terra. Eu não conheci John Wesley, eu não conheci Charles Finney, mas eu conheci João da Silva. Um homem, Laís, que não sabia ler nem escrever, mas quando dobrava o seu joelho, parecia que o céu ficava assim: pede, João, porque eu vou obedecer. Você ora no nome de Jesus e eu vou obedecer. Mas antes de ser esse homem, ele era um bêbado de rua. Era um homem que andava bêbado nas ruas. O Zé conheceu, eu não conheci ele dessa forma. Minha sogra, para ajudar, recebia demônios. Espíritos malignos entravam na vida dela e transtornava. Tinha dias que ele bêbado e ela perturbada, ele tinha que amarrar ela no fogão ou no botijão de gás com corrente, porque ela quebrava a casa inteira, apagava as luzes da casa, e eles viviam debaixo de uma maldição terrível. Mas um dia, 1978, um pregador falando no alto-falante: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. João entrou naquele lugar, era um centro comunitário. A palavra veio como uma espada afiada no coração de João. Ele recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. No dia seguinte ele chegou em casa, naquele dia chegou em casa e falou assim: Tonha, Deus mudou a minha vida, aconteceu alguma coisa, vou levar você. No domingo que veio, no próximo domingo, ele levou a dona Antônia. Ela deu muito trabalho, ela foi liberta. Eles formaram uma família abençoada. Então aqui duas pastoras saíram dessa família, formaram uma igreja, ajudaram a formar a igreja de Santa Gertrudes, debaixo de muita oração. Na casa deles hospedava o pastor da igreja, coisa que era impossível há anos atrás. Mas agora, porque a maldição foi quebrada, a vida deles tornou-se nova. Hoje, libera perdão para o seu pai, libera perdão para sua mãe, libera perdão para os seus filhos, libera perdão para a sua família, libera perdão. Você não precisa carregar isso, isso não vai deixar você voar. Irmãos, você pode ter o melhor carretel de linha, não vai subir seu papagaio, mas se você liberar, sabe o que vai acontecer? Você vai voar alto, meu querido. Você vai alcançar lugares que você nunca imaginou que você chegaria. Sabe por quê? Você é uma flecha. Todo chefe de família que está aqui, todo chefe de família, fica de pé, por favor. Todo chefe de família, vamos supor que, vou dar um exemplo, está lá o Zé Conte, que é chefe da família Conte, mas está o Cláudio, está o Grilo, está o Batata. Vocês se colocam de pé também, faz favor. Está aqui o pastor, que eu sou chefe da minha casa, mas está aqui o Felipe, que é chefe da casa dele. Está aqui.
Se coloca de pé. Agora que vocês estão em pé, o nosso diaconato vai sair. Ele vai entregar para você agora um vidro de óleo. E você vai pegar o vidro de óleo enquanto a gente canta. A Kelly, pega o óleo, Kelly. Você é chefe da sua casa, pega esse óleo. Se tem alguém sozinho aqui, vamos supor que só você é um menino de 15 anos, sua família não está aqui, pega o óleo. Pega o óleo, fica de pé. Você agora está com a autoridade de chefe da sua casa. Você que está online comigo, se prepara. Pega o óleo aí. Se não tem óleo do vidrinho, pega o óleo da garrafa mesmo. Você vai ungir a sua casa agora. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Roberto, vem cá. Declaro a esperança. Israel, vem cá. A Marta já está aqui. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, és poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Todos pegaram? Todos pegaram? Então agora, chefe de família, levanta sua mão ao céu assim. Você vai dizer comigo. Você vai dizer eu e fala o seu nome, tá? Eu, Antônio, falou o seu nome. De novo, eu, falo o seu nome. Declaro sobre a minha família a bênção de Deuteronômio 28. Será bendito no campo e na cidade. Eu abençoo como chefe da minha família o fruto do ventre, os filhos. Abençoo os animais, o solo, o fruto da terra. Tudo o que os meus criarem está abençoado. Abençoo quando entrar e quando sair. Abençoo para aqueles que se levantam contra os meus, caiam por terra. O inimigo, a dificuldade pode vir sobre eles por um caminho, mas a dificuldade, mas o inimigo vai fugir por 7 caminhos. Eu abençoo e abençoo para
para que os meus sejam povo santo, escolhido, e multipliquem tudo que fizerem. E eu peço ao meu Deus que abra o seu tesouro sobre a cabeça dos meus. Eles estarão sempre por cima e não por baixo. São cabeças e não caudas. Eu abençoo tudo que eles colocarem as mãos, prosperará. E eu declaro que a minha família emprestará a muitos e não tomará prestado. Eles são povo abençoado. Meu Deus, você está abençoando a sua casa agora. E agora eu peço que todo mundo que é filho, e todo mundo aqui é filho, se coloca de pé do lado do seu pai. Se porventura tem algum pai aqui, que os seus filhos estão aqui no altar, saia e vem aqui no altar. Pode ungir teu filho agora. Você vai ungir o teu filho. Se conseguir chegar nele, chegue. Se não der para chegar por causa da multidão, na sua casa você faz. Gostaria que agora você desse a sua melhor salva de palmas. A sua melhor salva de palmas.